O sol nascia pesado sobre a base Aurora, um lugar onde a poeira e o orgulho se misturavam no ar. Lá dentro, o sargento Henrique Valença era conhecido por seu silêncio e disciplina, mas também pelo olhar humilde que muitos confundiam com fraqueza. Entre os corredores frios dos alojamentos, sua presença passava despercebida. Para alguns oficiais, ele era apenas mais um subalterno sem ambição. Para outros, um homem cansado demais para sonhar. Naquela manhã, o pátio estava cheio. Os superiores haviam convocado todos para uma revista surpresa. O tenente Caldas, arrogante e de voz cortante, caminhava em frente à tropa, olhando cada soldado como se fosse um erro à espera de punição. Quando parou diante de Henrique, sorriu com desprezo. O sargento Valença, sempre com o mesmo uniforme gasto. Parece que o tempo parou para você, hein? Alguns riram, discretos. Henrique permaneceu imóvel, olhando o horizonte, como quem já se acostumou a engolir o orgulho. Talvez, se passasse menos tempo consertando o que não é seu e mais tempo se destacando, tivesse chegado a algum lugar, provocou Caldas, afastando-se. As risadas ecoaram. Mas Henrique apenas respirou fundo. Ele sabia que o valor de um homem não se media pelo brilho dos botões, mas pela firmeza com que suportava o desrespeito. Naquela noite, sozinho em seu alojamento, acendeu uma pequena vela e tirou de dentro de uma caixa uma fotografia antiga. Um homem de farda antiga, ao lado de uma criança sorridente. Seu pai. Um comandante esquecido, que morrera sem medalhas, mas com honra. Um dia, eu vou mostrar que a humildade não é fraqueza, pensou. Do lado de fora, a chuva começava a cair sobre o pátio. As luzes da base piscavam como se o tempo ali também se curvasse diante do destino. Henrique não sabia, mas aquela seria a última noite em que seria apenas um sargento invisível. 2 dias depois, uma carta oficial chegou à base, endereçada a ele. O envelope carimbado trazia o selo de um advogado militar de Brasília. Henrique o abriu com cautela. As palavras pareciam irreais. Por testamento do general Álvaro Menezes, o senhor é o herdeiro legal de seus bens e propriedades. O coração de Henrique disparou. Menezes fora seu antigo comandante, um homem duro, mas justo, que via nele algo que os outros ignoravam. A herança incluía uma fortuna, terrenos e uma antiga fazenda abandonada nas montanhas. Henrique fechou os olhos, sentindo o peso do acaso. Não era a sorte. Era um chamado. No refeitório, o boato se espalhou como fogo. Ouviram? O sargento Valença ficou rico. Deve ser mentira. Aquele cara nem sabe gastar o soldo que tem. O tenente Caldas, ao ouvir, riu alto. Rico? Ele? Deve ter herdado dívida. Zombou, acendendo um cigarro. Mas Henrique não respondeu. Pediu licença, retirou-se e desapareceu por semanas. Quando voltou, algo nele havia mudado. O uniforme novo não chamava atenção, mas o olhar sim, firme, calmo, quase impossível de encarar. Pediu baixa temporária e comprou discretamente a antiga base Aurora, que seria desativada. Ninguém sabia. Nenhum documento revelava o novo proprietário. Enquanto os oficiais se preparavam para a transferência, Henrique observava de longe os muros rachados e os telhados enferrujados. Cada pedra daquele lugar carregava humilhações que ele havia suportado. Agora, o mesmo chão onde riram dele seria reconstruído por suas próprias mãos. Eles vão entender o que significa dignidade, pensou. E, ao cair da tarde, o vento trouxe o cheiro de chuva, o mesmo da noite em que tudo começou. Meses se passaram. A base Aurora, que antes era sinônimo de rigidez e desordem velada, dormia em silêncio. As bandeiras haviam sido recolhidas, os alojamentos esvaziados, e o pátio, antes repleto de vozes e ordens, agora era tomado pelo som do vento atravessando os mastros enferrujados. Mas naquela manhã nublada, uma fila de caminhões entrou pelos portões, levantando poeira e curiosidade entre os poucos guardas restantes.
Do primeiro veículo desceu um homem de passos calmos, farda impecável, mas sem insígnias. O rosto era o mesmo, marcado, sereno, mas agora havia algo diferente nos olhos. A firmeza de quem já não devia explicações a ninguém. Henrique Valença havia retornado. Não como o sargento humilhado, mas como o novo comandante da base Aurora, título recém-oficializado, mantido em sigilo até aquele dia. Os soldados se entreolharam, confusos. O tenente Caldas, agora provisoriamente à frente da unidade, riu com incredulidade. Isso é alguma piada? Disse, cruzando os braços. Um sargento comandando uma base? Henrique o fitou em silêncio, por alguns segundos longos o bastante para que o ar parecesse mais pesado. Não um sargento, tenente, respondeu, com voz baixa, porém cortante. Um homem que ainda acredita em honra. As palavras ficaram suspensas, ecoando pelo pátio. Henrique então tirou de uma pasta o documento oficial. Assinatura do alto comando, confirmando a compra e a reestruturação da base Aurora sob sua direção. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Caldas abaixou o olhar. O mesmo homem que havia ridicularizado agora era seu superior. Sem arrogância, Henrique caminhou até o mastro principal e ergueu a bandeira. O tecido se abriu com o vento, refletindo o sol nascente. A partir de hoje, ninguém será julgado pelo posto que carrega no ombro, mas pelo caráter que carrega na alma, declarou. Nos dias que seguiram, o novo comandante iniciou reformas. Mandou restaurar os dormitórios, reabrir o refeitório e reconstruir o campo de treino. Mas não apenas com recursos. Ele estava presente, ajudando a pintar muros, limpar barracas, carregar caixas. Era um comandante que trabalhava ao lado dos soldados. E, aos poucos, a base começou a respirar de novo. Porém, nem todos aceitavam a mudança. Nos bastidores, alguns oficiais descontentes sussurravam que aquilo era apenas um show moralista de um ex-sargento sentimental. Mas Henrique sabia. A verdadeira batalha ainda não havia começado. Na terceira semana da reconstrução, uma inspeção surpresa foi anunciada. Viriam generais de Brasília avaliar a nova gestão da base Aurora. Os velhos oficiais riram. Agora é que o herdeiro vai mostrar que não entende nada de comando, diziam nos corredores. Henrique ouviu tudo, e manteve o mesmo olhar sereno de sempre. Na véspera da visita, uma tempestade desabou sobre o campo. Raios cortavam o céu, e a energia caiu em parte da base. Os telhados ainda não terminados deixaram os dormitórios alagados. Soldados corriam tentando conter o caos. Foi então que Henrique apareceu, sem capa, encharcado, ajudando a empurrar uma bomba de drenagem. Vamos, rapazes! Ninguém dorme enquanto houver um companheiro debaixo d'água. Gritou. Caldas observava à distância. Algo dentro dele começou a mudar. Aquela figura, que ele antes desprezava, estava ali, lado a lado com os mais novos, sem se esconder atrás de patente ou glória. No amanhecer, o pátio estava limpo. Nenhum soldado havia abandonado o posto. Quando os generais chegaram, encontraram uma base viva. Não perfeita, mas unida. Um deles, veterano de guerra, aproximou-se de Henrique. Fui informado de que o senhor comprou este lugar com seu próprio dinheiro. Por quê? Henrique respirou fundo. Porque eu aprendi aqui que alguns lugares não precisam ser esquecidos, apenas reconstruídos. Assim como as pessoas. O general assentiu, visivelmente comovido. Então continue. O exército precisa de homens assim. Naquela noite, sozinho diante do pátio, Henrique olhou para o céu escuro. A chuva fina caía sobre seu rosto. Pai, a honra voltou para casa. E quando o primeiro raio cortou o horizonte, a bandeira da base Aurora tremulou mais alto do que nunca. Símbolo de uma redenção conquistada não pela riqueza, mas pela dignidade. Apesar da aprovação dos generais, a paz dentro da base Aurora era frágil.
As paredes recém-pintadas ainda guardavam ecos de velhos comandos, e o ar, embora mais leve, carregava uma tensão silenciosa. Alguns oficiais, especialmente o tenente Braga e o capitão Pires, não aceitavam a ascensão de Henrique. Um sargento com dinheiro nunca será um verdadeiro comandante, murmuravam nos corredores, escondendo o veneno atrás de sorrisos formais. Henrique percebia tudo, mas não reagia. Seu foco era outro: transformar a base num espaço de dignidade. Implementou treinos com propósito, substituiu castigos humilhantes por desafios de superação e criou uma tradição nova: o juramento da honra, repetido ao nascer do sol por todos os soldados. Servir é mais que obedecer, é proteger até quem te virou as costas. Mas o orgulho ferido dos que perderam poder começou a crescer como uma sombra. Em uma noite fria, Braga entrou no escritório de Pires, trancou a porta e colocou sobre a mesa um envelope. Tenho uma forma de derrubá-lo, disse, com um meio sorriso. Dentro havia fotos antigas, Henrique discutindo com superiores, registros de punições injustas e um documento que parecia comprometedor, um erro burocrático de anos atrás. Se isso chegar aos ouvidos certos, ele perde o posto antes do amanhecer. Pires hesitou, mas a ambição falou mais alto. Faça o que for preciso. Enquanto isso, no alojamento principal, Henrique escrevia em silêncio. Era uma carta endereçada a seu antigo mentor, o coronel Esteves, que havia morrido sem ver a base renascer. Prometi que traria de volta o que o senhor acreditava, mesmo que isso me custe o nome. Ao assinar, ele ouviu um trovão distante. Pressentiu algo. Como se o passado estivesse voltando para cobrar o preço da redenção. 2 dias depois, as primeiras consequências chegaram. Um inspetor militar apareceu sem aviso, com uma pasta preta nas mãos e expressão fria. Preciso falar com o comandante Henrique Valença. Henrique o recebeu no escritório principal, mantendo a postura firme. O inspetor abriu os documentos. Recebemos denúncias sobre irregularidades administrativas e conduta questionável durante seu período como sargento. Os soldados, que ouviam do lado de fora, ficaram em choque. Henrique não tentou se justificar. Apenas respirou fundo. Pode investigar tudo, disse calmamente. Cada centavo, cada ordem, cada noite em que servi esta bandeira. Não há nada que o medo precise esconder. Durante a inspeção, Braga e Pires observavam de longe, satisfeitos. Mas algo não saiu como esperavam. Enquanto o inspetor revisava os arquivos, descobriu que Henrique havia doado parte da própria herança à base, e não recebido nada em troca. O erro do passado era, na verdade, uma falsificação feita por um oficial corrupto, ironicamente, um antigo aliado de Pires. À noite, o silêncio tomou conta da base. Henrique caminhava sozinho pelo campo, olhando para as barracas iluminadas. Cada luz representava uma alma sob sua responsabilidade. Caldas se aproximou. Eles tentaram te derrubar, e falharam. Henrique sorriu de leve. Não importa se tentam, Caldas. O que importa é que a base resista. Mesmo quando o homem que a comanda for esquecido. O vento soprou, levantando poeira e lembranças. Ao longe, um grupo de jovens recrutas fazia flexões sob a chuva fina, rindo entre um esforço e outro. Henrique parou, observou em silêncio e pensou: é por eles. Naquela noite, quando se recolheu, sentiu um arrepio leve. O som distante de passos ecoava no corredor. Mas ao abrir a porta, ninguém. Apenas o velho quadro de seu mentor, pendurado na parede, parecia observá-lo com um brilho diferente nos olhos. A base estava viva. Mas também, vigiada. Por fantasmas do passado, e por um destino que ainda guardava sua última batalha. A chuva voltou a cair sobre a base Aurora, fina, constante, quase ritualística. Henrique caminhava pelo pátio escuro, o som das botas misturado ao eco distante de trovões. Havia algo errado no ar, um silêncio pesado, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. O inspetor militar havia partido, mas deixará rastros de desconfiança. Os boatos se espalharam rápido, dizem que o comandante foi investigado.
Henrique sabia que o veneno das palavras é mais perigoso que qualquer bala. No alojamento dos oficiais, Braga e Pires celebravam em sussurros. Mesmo inocentado, a dúvida já está lançada, disse Braga. Soldados não seguem homens em quem não confiam. Pires riu baixo. E quando o medo cresce, o poder muda de mãos. Naquela mesma noite, Caldas bateu à porta do comandante. Senhor, encontrei isto atrás do armazém. Era um pedaço de papel molhado, com uma frase escrita às pressas. Eles querem te quebrar de dentro. Henrique segurou o bilhete por longos segundos, o olhar fixo no vazio. Caldas, quero que reúna os homens de confiança. Sem uniforme, sem formalidades. Amanhã, antes do amanhecer. O encontro aconteceu na antiga garagem de veículos, agora desativada. O cheiro de óleo e ferrugem misturava-se ao ar frio da madrugada. Escutem, começou Henrique, com voz firme. A base que estamos reconstruindo não é feita de concreto. É feita de lealdade. E é isso que eles querem destruir. Nenhum homem respondeu, mas o silêncio deles era mais forte que qualquer aplauso. Henrique continuou. Não quero caça às bruxas. Não quero retaliação. Quero vigilância. Quero honra. Do lado de fora, Braga observava de longe, oculto na escuridão. O reflexo de um cigarro aceso iluminava metade de seu rosto. Ele sorriu. Então o novo comandante acha que pode liderar com palavras. Veremos quanto tempo o idealismo resiste à guerra. Naquela noite, Henrique dormiu pouco. O som da chuva parecia um sussurro constante. Nem todos lutam pela verdade. O amanhecer trouxe o que Henrique mais temia. Um acidente. Um soldado, Martins, um dos mais jovens, foi encontrado inconsciente próximo ao depósito de munições. As câmeras, curiosamente, estavam desligadas. Henrique correu até o local. O corpo do rapaz jazia no chão, o rosto coberto de poeira e sangue. Chamem o médico da base. Gritou, ajoelhando-se. Enquanto os homens socorriam o soldado, Caldas chegou com o relatório em mãos. Isso não foi acidente, senhor. A trava de segurança estava rompida à força. Henrique fechou os olhos por um instante. Sabia o que aquilo significava. Alguém havia declarado guerra interna. Braga e Pires trocavam olhares à distância, fingindo preocupação. Que tragédia, murmurou Pires, encenando como um ator experiente. Horas depois, o soldado Martins acordou na enfermaria. A primeira coisa que disse foi: eu ouvi passos, comandante. Eles sabiam que eu estava ali. Um deles usava luvas pretas. Henrique assentiu, sem demonstrar emoção. Por dentro, o sangue fervia. Mas a fúria dele era disciplinada, afiada como uma lâmina guardada para o momento certo. Ao cair da noite, ele voltou ao pátio. A chuva cessara, mas o chão ainda brilhava molhado, refletindo as luzes amareladas dos postes. Henrique olhou para o horizonte, onde as montanhas cercavam a base como muralhas naturais. Falou em voz baixa, apenas para si. Se querem guerra, terão. Mas será uma guerra limpa e justa. Caldas se aproximou devagar. O que faremos, senhor? Henrique respondeu sem olhar. Esperar. Observar. Quando o inimigo acha que venceu, é quando mostra o rosto. E então, algo chamou sua atenção. No portão principal, um carro preto estacionava lentamente. Dele desceu um homem de terno escuro, com um crachá dourado pendurado no peito. Ministério da Defesa. Henrique sentiu o coração pesar. O jogo estava prestes a mudar, e talvez, dessa vez, o campo de batalha não fosse a base, mas a própria honra. O carro preto permanecia parado diante do portão principal. Henrique observava cada movimento, atento. A base inteira parecia conter a respiração, como se soubesse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O homem de terno escuro caminhou com passos firmes, olhar calculado. Ao se aproximar, exibiu o crachá dourado. Capitão Henrique Valença? Perguntou, voz grave, cortante. Sim. Quem é você? Henrique respondeu,
a mão levemente apoiada na lateral do coldre da pistola que jamais precisará sacar. Represento o Ministério da Defesa. Recebemos relatos de sabotagem interna. Precisamos conversar em particular. Henrique sentiu um calafrio percorrer a espinha. Sabia que cada palavra trocada ali poderia alterar o destino de toda a base. Convidou o homem para a sala de operações, mantendo todos os sentidos alerta. Enquanto caminhavam, os olhares dos soldados se voltavam para Henrique com uma mistura de medo e expectativa. Sabiam que o comando dele estava prestes a ser testado de maneira que nenhum treinamento militar poderia preparar. Dentro da sala, o homem abriu um pequeno malote e retirou uma série de arquivos confidenciais. Temos provas de que a sabotagem não partiu apenas de dentro da base. Há um grupo dentro da hierarquia que deseja desacreditar seu nome e assumir o controle. Henrique leu os documentos com calma, o coração pulsando acelerado. Cada nome, cada assinatura, era uma lâmina apontada diretamente contra ele. Mas em vez de medo, Henrique sentiu algo que há muito não experimentava: determinação. Então, eles acreditam que podem me derrubar com mentiras e acidentes? Perguntou, voz firme. Sim. Mas se você agir com inteligência, poderá virar o jogo. O comandante respirou fundo, olhando pela janela à base que parecia dormir sob a chuva da madrugada. Muito bem. Então é hora de mostrar a eles que subestimaram o sargento errado. Do lado de fora, Braga observava de longe, com um sorriso cruel. Parece que o jogo vai ficar interessante, murmurou, sabendo que Henrique agora conhecia o tabuleiro inteiro. Naquele momento, Henrique percebeu que não era apenas uma batalha contra sabotadores. Era uma guerra de moral, confiança e liderança. E ele estava determinado a ganhar, custasse o que custasse. Com o amanhecer, Henrique reuniu os soldados que sabia serem leais. O sol tímido atravessava as nuvens cinzentas, refletindo no pátio molhado da base. Cada rosto ali carregava dúvidas, mas também esperança. A partir de hoje, começou Henrique, sem rodeios, vocês não apenas obedecem ordens. Vocês decidem pelo que é certo. Alguns soldados trocaram olhares surpresos. Nunca ouviram um sargento falar assim. Nunca viram um homem que sofreu humilhação agora falar com tanta autoridade sem levantar voz ou punho. Caldas se aproximou, colocando um tablet sobre a mesa. Aqui estão os horários, locais e nomes que precisamos monitorar, explicou. Henrique olhou atentamente. Não é espionagem. É proteção. Cada movimento deles deve ser observado sem que percebam. Precisamos de provas antes de agir. Os soldados assentiram, compreendendo a importância da missão. Era silenciosa, perigosa, e exigia coragem maior do que qualquer batalha no campo. Enquanto isso, Braga e Pires já planejavam seu próximo movimento. Braga disse baixinho: o sargento acha que descobrimos seus planos. Vamos deixar que ele pense que venceu, e então... O quê? Interrompeu Pires, animado. Depois, quando menos esperar, mostramos que ainda controlamos tudo. Henrique sabia que cada passo deveria ser calculado. Não podia se deixar levar pelo ódio. Precisava transformar o desprezo que recebeu em estratégia pura. Mais tarde, durante a tarde, ele caminhou pelo pátio sozinho. Cada soldado que passava olhava para ele com respeito silencioso. Não eram apenas ordens que seguiam, era confiança, algo que Henrique havia construído com paciência e observação. Ele parou, olhando para a bandeira da base tremulando ao vento. Pensou, eles riram de mim. Mas não rirão por muito tempo. O sargento rico, humilhado, estava prestes a mostrar que a verdadeira força reside não apenas na posição ou no dinheiro, mas na integridade, no planejamento e na coragem silenciosa de quem jamais se deixa quebrar. O dia amanheceu pesado. Chuva fina caía sobre a base, refletindo nos uniformes e nos prédios cinzentos. Henrique caminhava pelo pátio observando cada soldado, cada gesto, cada olhar. Ele sabia que Braga e Pires tinham olhos por toda parte, e que qualquer sinal de deslealdade podia custar caro. Decidiu começar o teste de fidelidade. Cada soldado recebeu ordens discretas, tarefas aparentemente simples,
mas com camadas ocultas de responsabilidade. Quem falhasse, quem vacilasse, revelaria suas verdadeiras intenções. Henrique observava de longe, seu coração batendo firme, mas a expressão impassível. O velho sargento que já fora humilhado entendia que não podia demonstrar dúvidas ou medo. A base inteira precisava sentir que algo tinha mudado, que agora o poder não estava apenas nos superiores, mas em quem sabia agir com inteligência e estratégia. Durante a manhã, Caldas trouxe relatórios de pequenos incidentes. Alguns soldados haviam desobedecido ordens. Henrique estudou os nomes, os detalhes. Não é punição, murmurou para si mesmo. É oportunidade de mostrar quem realmente pode confiar. Ele reuniu os leais em uma sala discreta. Hoje, cada um de vocês mostrou algo. Alguns surpreenderam. Outros, não. Mas saibam, ninguém será esquecido. Lealdade é como uma lâmina afiada. Protege ou fere, dependendo de quem a empunha. Enquanto falava, sentiu o peso da responsabilidade. O desprezo que sofreu nos últimos anos ainda ecoava em sua mente. Mas agora transformava-se em combustível, algo que os outros jamais poderiam tirar dele. Do lado de fora, Braga observava, sentindo a frustração crescer. Ele está manipulando todos, disse Pires. Mas não podemos subestimá-lo. Ainda não, respondeu Braga. Mas a paciência é nossa arma. Quando Henrique pensar que tem o controle, vamos mostrar quem realmente manda. Henrique terminou o encontro e saiu para o pátio novamente. A chuva agora parecia menos um obstáculo e mais um aliado. Cada reflexo no chão molhado, cada respiração do soldado, cada gota de água que caía do telhado parecia sussurrar. O jogo começou, e o tabuleiro é grande. Ele parou diante do portão principal, olhando o horizonte. Sabia que o momento decisivo ainda não chegará, mas estava mais próximo do que nunca. O sargento humilhado agora observava, calculava e preparava sua reviravolta. Henrique convocou uma reunião inesperada com todos os oficiais de patente média da base. O salão de operações estava silencioso, exceto pelo som distante da chuva batendo nas janelas. Os oficiais, acostumados a vê-lo como o sargento ridicularizado, não sabiam o que esperar. Hoje, começou Henrique, com voz firme, vou mostrar que liderança não depende apenas de patente ou medalha. Ele deixou os documentos sobre a mesa, relatórios detalhados de sabotagem, manipulações e subornos internos. Estes são os fatos, disse, não opiniões. Quem agir com ética será recompensado. Quem tentou me derrubar verá que erros têm consequências. Os rostos começaram a mudar. Alguns oficiais engoliram em seco, outros tentaram disfarçar surpresa. Henrique percebeu a tensão, mas manteve a calma. Cada movimento seu era uma aula silenciosa sobre poder, estratégia e moral. Depois, fez um anúncio que abalou a base inteira. A partir de amanhã, assumirei provisoriamente a coordenação de todas as operações. Um murmúrio percorreu o salão. Braga, em seu escritório distante, apertou os punhos com raiva contida. Henrique não estava apenas revelando sua capacidade. Estava mostrando que o desprezo e a humilhação recebidos não seriam finais. Eles haviam subestimado o sargento que outrora se ajoelhou diante do comando, e agora estavam diante do homem que decidiria os rumos da base. Caldas aproximou-se e perguntou, baixinho. E os sabotadores? Henrique sorriu levemente, sem alegria, apenas confiança. Eles verão que não basta planejar contra mim. É preciso entender que liderança verdadeira não se compra, não se impõe, se conquista. O resto do dia passou entre reuniões estratégicas, análise de relatórios e observação silenciosa. Mas o clima na base mudou. Os soldados que antes riam agora olhavam com respeito. Os que conspiravam, com receio. Henrique finalmente começava a transformar o desprezo em poder moral, e cada passo era meticulosamente calculado. Enquanto a noite caía, ele caminhou pelo pátio molhado, observando os reflexos das luzes da base. Sabia que a primeira grande reviravolta estava apenas começando. E que, no silêncio da humilhação passada, a semente da vitória finalmente florescia.
O amanhecer trouxe uma luz fria sobre a base militar. O chão ainda estava molhado da chuva da noite anterior, refletindo as luzes dos postes e criando uma sensação de suspense, como se o dia anunciasse que algo grande estava prestes a acontecer. Henrique caminhava pelo pátio, inspecionando cada detalhe, observando cada soldado. Ele sentia que Braga e Pires já estavam tramando contra ele, mas não havia medo, apenas determinação silenciosa. O sargento que outrora fora humilhado agora estava à frente de um exército, ainda que pequeno, que acreditava nele. No salão de operações, Braga se aproximou, acompanhado de Pires e alguns oficiais leais a ele. Sargento, agora comandante interino, começou Braga, com ironia gelada. Vejo que está se acostumando ao poder. Henrique ergueu os olhos lentamente, a expressão firme. Braga, o poder não se conquista com sarcasmo. Conquista-se com estratégia, coragem e ética. Algo que você parece ter esquecido. A tensão era palpável. Os oficiais que estavam ao redor se entreolharam, tentando medir cada palavra, cada gesto. Henrique avançou alguns passos, mas não ameaçou. Ele só estava ali, firme, imponente, transmitindo a sensação de que agora era ele quem decidia o destino de todos. Eu sei que você subestimou minha capacidade, Braga, continuou Henrique, e sei que tentou manipular a base enquanto me ridicularizava. Mas o jogo mudou. Braga apertou os punhos, respirando fundo. Isso não vai durar, Henrique. Você não é o comandante. Henrique sorriu levemente, sem deboche. Não sou, ainda. Mas a moral da base está comigo, e isso vale mais que qualquer patente ou medalha que você ostente. O clima na sala mudou. Soldados e oficiais que antes hesitavam começaram a perceber que Henrique não era apenas um sargento sortudo, mas alguém que tinha visão, inteligência e, acima de tudo, coragem. O desprezo que um dia sentiu agora transformava-se em poder silencioso. Enquanto Henrique se afastava, Braga murmurou: Não acabou. Isso é apenas o começo. Henrique respondeu, sem olhar para trás. Então vamos ver quem realmente conhece a arte da liderança. A base militar acordou em um estado de tensão controlada. Os soldados, acostumados a ordens rígidas e hierarquia inflexível, agora se viam diante de uma mudança silenciosa, mas perceptível. Henrique estava remodelando tudo, com pequenas ações, mas de grande impacto. Ele começou revisando protocolos, organizando patrulhas e ajustando horários. Nada parecia dramático à primeira vista, mas cada detalhe reforçava sua autoridade. Soldados que antes zombavam de sua posição agora sentiam um respeito natural surgir, como se estivessem testemunhando a transformação de alguém que sempre mereceu mais. Em paralelo, Henrique começou a observar Braga e Pires de perto. Eles tentavam manter a fachada, mas os sinais eram claros: ansiedade, preocupação e até medo velado. Cada gesto, cada olhar, cada decisão equivocada deles tornava mais evidente quem estava realmente no controle. O sargento Rico não se esquecia do passado. As humilhações, as risadas, o desprezo, tudo estava guardado, mas transformado em motivação silenciosa. Cada ato seu agora carregava uma mensagem. A justiça não precisa ser verbalizada, ela se sente, se observa, se vive. Durante uma inspeção de rotina, Henrique encontrou soldados despreparados, protocolos quebrados, falhas que Braga sempre ignorara. Ele não gritou nem acusou, apenas ajustou, corrigiu e explicou. A autoridade vinha de sua presença, de sua firmeza, e não de gritos ou imposições. No fim do dia, enquanto caminhava pelo pátio ao pôr do sol, Henrique sentiu a mudança no ar. Os soldados que antes olhavam para ele com desdém agora mantinham postura respeitosa. A base respirava diferente, menos medo, mais confiança. Henrique sabia que ainda havia muito caminho, mas o primeiro passo da verdadeira transformação estava concluído. E em algum ponto distante, Braga e Pires percebiam que o jogo que eles pensaram controlar agora lhes escapava entre os dedos. O sargento humilhado tornava-se, lentamente, o verdadeiro mestre de seu destino e da base inteira. A manhã seguinte chegou com uma névoa leve sobre a base,
cobrindo os quartéis e pátios como um manto silencioso que parecia testemunhar a tensão ainda viva entre os oficiais. Henrique caminhava pelo pátio central, observando atentamente cada soldado e cada grupo reunido para treinar ou realizar tarefas rotineiras. O olhar atento do sargento, agora comandante interino, transmitia algo que ia além do simples comando, transmitia segurança, justiça e uma aura de autoridade que não precisava ser verbalizada. Soldados que outrora zombavam dele passaram a trocar olhares discretos de reconhecimento. Alguns cochichavam entre si, admirando a forma calma com que Henrique liderava. Ele não gritava, não humilhava, apenas mostrava competência, atenção e respeito pelos mínimos detalhes da rotina. E, de repente, a base que parecia rígida e inflexível começou a se ajustar ao novo ritmo imposto silenciosamente. Enquanto inspecionava o depósito de equipamentos, Henrique percebeu algo que Braga jamais notaria: pequenas falhas que poderiam comprometer treinamentos e missões futuras. Ele corrigiu cada detalhe, ajustou os equipamentos, reorganizou os relatórios e orientou os soldados com firmeza, mas sem arrogância. Cada ação reforçava seu status, não pela ostentação, mas pela eficiência. Braga e Pires observavam de longe, tentando disfarçar a crescente inquietação. A arrogância deles encontrava resistência na serenidade de Henrique. Parece que subestimamos o sargento, murmurou Pires, o rosto franzido de preocupação. Braga permaneceu em silêncio, os olhos fixos em Henrique, como se tentasse antecipar cada movimento dele. O efeito sobre os soldados era ainda mais sutil. Cada instrução de Henrique era seguida com atenção, e aos poucos, a confiança mútua crescia. Ele havia aprendido que respeito se conquista com atitudes, não com ordens. O pátio, que antes era palco de zombarias e desprezo, agora pulsava uma energia diferente: esperança, admiração e curiosidade. No fim do dia, Henrique observava o pôr do sol refletido nas paredes do quartel. As sombras alongavam-se, mas a base parecia menor, mais humana, mais próxima de quem a habitava. Ele sabia que ainda havia confrontos, desafios e resistências, mas a transformação silenciosa havia começado. Alguns dias depois, Henrique foi chamado para conduzir um treinamento de emergência simulado, algo que Braga acreditava ser trivial demais para o sargento recém-promovido. Vamos ver se o sargento consegue comandar sob pressão, sussurrou Braga, sorrindo com desprezo para Pires. Henrique não se deixou abalar. Reuniu os soldados, explicou os objetivos e distribuiu responsabilidades. Cada decisão sua transmitia confiança, cada palavra inspirava atenção e respeito. Ele não precisava levantar a voz, o silêncio carregava a autoridade. O exercício começou com um cenário crítico: falha de comunicação, equipamentos danificados e uma equipe que inicialmente hesitava. Henrique rapidamente reorganizou os grupos, ajustou estratégias e, com sua presença firme, conduziu cada soldado até que a operação simulada se tornasse eficiente. Soldados que antes o subestimavam agora olhavam para ele com reverência silenciosa. Eles percebiam que Henrique não era apenas alguém que herdara poder, era alguém que entendia os problemas, sabia tomar decisões e inspirava confiança em momentos de caos. Braga e Pires, assistindo de um ponto elevado, começaram a notar a diferença. Aquele homem que um dia fora alvo de zombarias transformava-se diante deles em um líder natural. O desprezo inicial que sentiam por ele começava a se transformar em uma mistura de choque e medo contido. Ao final do exercício, Henrique reuniu todos e fez um breve comentário. Hoje não se tratou de vencer ou perder, mas de trabalhar juntos, confiar uns nos outros e aprender que respeito não se impõe, se conquista. O impacto foi imediato. Os soldados absorveram cada palavra, e Braga percebeu, pela primeira vez, que sua arrogância havia sido inútil frente à verdadeira competência. Henrique sabia que o caminho ainda era longo, mas o primeiro teste havia provado algo fundamental. Ele não era apenas um sargento rico, era o comandante que a base precisava. A base despertou em uma manhã abafada de verão, com o céu carregado de nuvens que prometiam chuva a qualquer instante. Henrique percorria os corredores do quartel principal, observando atentamente os soldados em suas atividades cotidianas. Cada gesto, cada postura,
era analisado com precisão, mas também com compreensão. Ele sabia que aqueles jovens olhares, muitas vezes inseguros, precisavam sentir que alguém os enxergava de verdade. Braga entrou no pátio, seus passos firmes ecoando contra o chão molhado de uma leve garoa que começava a cair. Ele parou, cruzando os braços, a expressão carregada de desprezo e desdém. Vamos ver se você consegue lidar com o pessoal quando uma situação real acontecer, disse ele, tentando soar intimidante. Henrique apenas assentiu. Não houve palavras duras, apenas um olhar firme e decidido. A força de sua presença começou a alterar o clima do pátio. Os soldados que antes evitavam contato com ele agora erguiam a cabeça, percebendo que algo havia mudado. Hoje, vamos simular um ataque surpresa na base, anunciou Henrique, com a calma de quem conhece cada canto do território. O pânico inicial começou a se espalhar entre alguns oficiais menos experientes, mas Henrique conduziu o treinamento com maestria. Cada ordem era precisa, cada ação coordenada, cada soldado compreendia a importância de seguir e confiar. Ele não precisou gritar nem humilhar. O respeito vinha de sua habilidade e determinação. Braga observava, com o que restava de orgulho, e Pires ao seu lado, agora inquieto. A arrogância e o desprezo que sentiam começavam a se desfazer, substituídos por um misto de admiração e medo silencioso. Henrique estava demonstrando algo que nenhum deles esperava: competência natural, coragem e empatia. Ao final do exercício, Henrique reuniu todos os soldados em torno de si. Vocês mostraram hoje que podem confiar uns nos outros. Nunca subestimem ninguém, disse, olhando diretamente para cada rosto, incluindo Braga e Pires, que agora permaneciam em silêncio. O efeito foi imediato. A base parecia mais viva, mais unida. Henrique sabia que cada passo que dava fortalecia não apenas sua posição, mas a própria essência do grupo. A humilhação sofrida havia se transformado em força silenciosa, e aqueles que outrora o ridicularizaram agora começavam a compreender o verdadeiro significado de liderança e respeito. Poucos dias depois, um chamado urgente chegou à base. Um grupo de civis estava preso em uma zona isolada, e a coordenação da operação caberia à equipe de Henrique. Esta era a primeira missão real desde que assumirá o comando, e a pressão sobre seus ombros era enorme. Enquanto os soldados se preparavam, Henrique caminhava entre eles, ajustando equipamentos, dando instruções e transmitindo confiança. Cada palavra sua carregava peso, mas também esperança. Ele sabia que a diferença entre sucesso e fracasso dependia da clareza de sua liderança. O caminho até a zona de operação era complicado. Estradas estreitas, vegetação densa, sinal de rádio instável. Henrique manteve a calma, observando cada detalhe e ajustando o plano conforme avançavam. Ele não apenas comandava, ele sentia a situação, antevia problemas e se antecipava a cada obstáculo. Ao chegar ao local, o cenário era tenso. Crianças assustadas, adultos nervosos e uma sensação de desespero no ar. Henrique avaliou rapidamente e organizou os soldados em grupos estratégicos. O resgate começou. Cada passo exigia precisão e coragem. Os soldados seguiam suas ordens com confiança, porque Henrique não apenas instruía, ele mostrava exemplo. No fim da operação, todos os civis estavam seguros. O alívio tomou conta do ambiente, mas o mais notável foi a transformação visível nos soldados. Eles olhavam para Henrique com respeito genuíno, não mais com dúvida ou zombaria. A humilhação do passado se tornará força, e a virada de status que todos esperavam havia começado a se consolidar. Braga e Pires, que acompanhavam a operação à distância, ficaram em silêncio absoluto. Pela primeira vez, reconheciam não apenas a habilidade de Henrique, mas também a dignidade com que ele liderava. Aquela base, antes palco de desprezo, agora respirava respeito e confiança. Henrique observava os soldados retornarem à base, sentindo uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ele sabia que o caminho seria longo, que ainda haveria obstáculos, mas a primeira missão real provou uma verdade fundamental. Liderança não é sobre medo ou status, é sobre coragem, empatia e competência. Os dias seguintes à missão foram marcados por uma mudança silenciosa,
mas perceptível, na base. Henrique caminhava pelos corredores, e agora os soldados não apenas o cumprimentavam com formalidade, mas com algo que se aproximava da admiração genuína. Cada gesto seu transmitia autoridade, mas também humanidade. Ele observava os soldados treinando, corrigindo posturas, oferecendo orientações sem jamais humilhar ou diminuir alguém. Braga, sempre observador, cruzava os braços e murmurava algo para Pires. Nunca vi alguém comandar assim, e ainda sair inteiro. Pires apenas balançou a cabeça, sem palavras. Aquele tipo de liderança não se aprendia em livros nem se comprava com medalhas. Era natural, intenso e contagiante. Henrique sabia que cada ato, cada decisão, consolidava sua posição não apenas como comandante, mas como símbolo de justiça e competência. No pátio, durante uma simulação de combate urbano, Henrique percebeu que alguns soldados mais jovens hesitavam em tomar decisões. Ele se aproximou, observou e interveio apenas quando necessário, mostrando confiança nas habilidades de cada um. Ao término do exercício, reuniu todos. Vocês não precisam de aprovação constante para agir corretamente, disse, olhando firmemente para os mais inexperientes. Confiem em vocês mesmos e nos seus companheiros. O efeito foi imediato. Alguns soldados trocaram olhares, respirando mais fundo, sentindo uma confiança renovada. Henrique compreendeu que liderar não era apenas dar ordens, mas inspirar coragem e segurança. Enquanto isso, Braga começou a sentir uma inquietação interna. O desprezo que antes nutria agora se transformava em questionamento. Como aquele sargento humilde, que antes todos ridicularizavam, conseguirá conquistar tanto respeito? Henrique não precisava provar nada. Ele simplesmente era quem era, e sua presença falava por si. Naquela noite, Henrique caminhava sozinho pelo pátio, observando o céu escurecer. A base, antes fria e hierárquica demais, agora parecia pulsar com uma energia diferente. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas o primeiro passo já estava dado. Transformar desprezo em respeito não era apenas possível, era inevitável. Uma notícia inesperada chegou à base. Uma antiga operação de Henrique, que havia sido um fracasso devido a erros de superiores, seria agora revisitada pela nova administração militar. Braga e outros oficiais mais antigos estavam envolvidos na revisão. Eles esperavam encontrar falhas, e talvez reforçar a humilhação que Henrique carregava em silêncio. Henrique recebeu a notícia sem demonstrar emoção, mas seu coração acelerava. Ele sabia que aquele momento definiria não apenas sua reputação, mas também a credibilidade de sua liderança recém-conquistada. O comandante organizou os relatórios, revisou cada detalhe e se preparou para enfrentar os julgamentos sem se curvar. No dia da apresentação, os oficiais reuniram-se na sala de reuniões da base, todos com expressões de expectativa e certo ceticismo. Henrique apresentou cada ponto com clareza, evidenciando os erros da operação anterior, mas também mostrando como a situação poderia ter sido evitada se houvesse apoio e comando adequados. Braga, sempre imponente, interrompeu. Então você quer nos mostrar que, apesar do seu erro, agora é capaz de comandar? Henrique apenas assentiu, firme. Não se trata de erros individuais, Braga. Trata-se de aprender com o passado e garantir que a base funcione com competência, segurança e respeito. O silêncio caiu na sala. Cada palavra de Henrique carregava firmeza, verdade e uma moral que nenhum oficial poderia refutar. Aos poucos, a expressão de Braga mudou, passando de arrogância a uma mistura de surpresa e incômodo. Ele não podia mais ignorar a ascensão de Henrique, nem a autoridade moral que emanava dele. Enquanto saía da sala, Henrique sentiu o peso do passado se dissolver. Cada humilhação, cada desprezo, agora eram combustível para sua força e visão. Ele olhou pela janela da base, vendo os soldados treinando sob a chuva leve do fim de tarde, e sentiu que, finalmente, a transformação da base não era apenas uma possibilidade, era inevitável. O céu amanheceu cinza e pesado, como se pressentisse o que estava por vir. Henrique sabia que aquele dia seria decisivo para consolidar sua autoridade e a confiança dos soldados.
Uma inspeção surpresa da alta cúpula militar chegaria à base. Oficiais de outras unidades, desconhecidos e experientes, viriam avaliar cada setor, cada operação, cada disciplina. Enquanto os soldados se organizavam, Henrique caminhava pelo pátio observando detalhes que poderiam passar despercebidos a olhos inexperientes. Ele corrigia rapidamente pequenas falhas, sempre com paciência, sem humilhar ninguém. A atmosfera era tensa. Os mais jovens sentiam o peso da expectativa, enquanto os veteranos tentavam manter a compostura, alguns ainda nutrindo dúvidas silenciosas sobre a competência do novo comandante. Braga, visivelmente desconfortável, aproximou-se, tentando avaliar Henrique de perto. Espero que sua reputação não se baseie apenas em discursos, sargento, disse, a voz carregada de desdém. Henrique apenas olhou, firme, e respondeu com segurança. Não se trata de reputação, Braga. Trata-se de resultados. O restante da manhã passou em treinamento intensivo, revisões de protocolos e inspeções meticulosas. Henrique percebeu que não precisava apenas de disciplina militar. Precisava que cada soldado sentisse confiança em si mesmo, sentisse que sua contribuição importava. Pequenos gestos, olhares atentos e orientações precisas começaram a transformar o ambiente. Quando a cúpula finalmente chegou, os oficiais foram recebidos com eficiência, mas sem formalidades exageradas. Henrique conduziu a inspeção com firmeza e clareza, mostrando não apenas o funcionamento da base, mas também a moral elevada dos soldados. Cada gesto, cada palavra, transmitia a mensagem. Competência e respeito podem coexistir, mesmo em uma estrutura hierárquica rígida. Ao final da visita, Henrique reuniu sua equipe. Hoje mostramos que o passado não define o presente, disse, olhando para cada rosto. Que todos os desafios são oportunidades, e que cada um de vocês tem valor. O silêncio se transformou em murmúrios de aprovação. Braga, pela primeira vez, sentiu algo próximo de respeito. Henrique sabia que aquele dia marcaria uma mudança duradoura na percepção de todos sobre ele. Nos dias seguintes, a base começou a respirar uma energia diferente. O respeito por Henrique não vinha mais apenas do cargo, mas da moral que ele representava. Soldados que antes eram ignorados ou ridicularizados agora tinham espaço para aprender, crescer e mostrar suas habilidades. Henrique os observava, corrigindo com firmeza, mas sempre transmitindo confiança e dignidade. Em uma manhã chuvosa, durante uma simulação de combate noturno, Henrique percebeu que um dos soldados mais jovens hesitava diante de uma situação crítica. Ele se aproximou discretamente, avaliando sem pressionar, e notou que o rapaz tinha medo de errar diante dos superiores. Henrique respirou fundo e falou baixo, para que apenas o jovem ouvisse. Todos erram. A diferença está em aprender e continuar. Confie em você. O soldado acenou, determinado, e executou a manobra com precisão. Henrique sentiu uma pontada de orgulho silencioso. Pequenas vitórias como aquela eram mais importantes do que medalhas ou elogios públicos. Elas representavam a construção de confiança e o fortalecimento de uma base unida, mesmo com hierarquias rígidas. Enquanto isso, Braga observava de longe, lutando para esconder a admiração crescente. Henrique não precisava provar nada. Sua postura, sua capacidade de transformar desprezo em respeito e medo em lealdade, falava por si mesma. Naquele fim de tarde, Henrique caminhava pelo pátio, vendo soldados conversando, rindo e treinando com entusiasmo renovado. Cada gesto, cada olhar, confirmava que a base estava mudando, e que ele não era apenas um comandante, mas um símbolo de justiça e redenção. O passado humilhante, as risadas de desprezo, tudo agora era combustível para um presente poderoso. Henrique sabia que a batalha mais importante não era contra inimigos externos, mas contra o preconceito, a arrogância e a indiferença. E ele estava vencendo. A rotina da base, embora mais harmoniosa, nunca estava isenta de surpresas. Uma inspeção inesperada de veteranos aposentados, homens que haviam servido sob as ordens de antigos comandantes, trouxe tensão ao ambiente. Henrique sabia que essas figuras carregavam memórias do passado,
lembranças de erros antigos e da hierarquia rígida que ele agora começava a transformar. Ao observar a chegada dos veteranos, os soldados mais jovens sentiram a pressão. Muitos sussurravam entre si, temendo represálias ou críticas severas. Henrique, no entanto, manteve-se sereno, caminhando pelo pátio com passos firmes, transmitindo confiança silenciosa. Ele sabia que não bastava mostrar competência. Precisava que os veteranos vissem a mudança que sua liderança representava. Vejo que o sargento finalmente conseguiu algum respeito, disse um dos veteranos, com uma risada abafada, tentando testar Henrique. O olhar de Henrique permaneceu firme, calmo, mas carregado de determinação. Respeito não se exige, se conquista. E aqui, ele cresce todos os dias, respondeu, com uma voz que não admitia desafio. Durante toda a manhã, os veteranos observaram exercícios, treinamentos e a interação entre soldados e comando. Cada movimento, cada gesto de Henrique demonstrava autoridade sem arrogância, disciplina sem rigidez excessiva e cuidado sem favoritismo. Aos poucos, sorrisos discretos surgiam nos rostos que antes estavam endurecidos pela crítica. Quando a inspeção terminou, Henrique reuniu a equipe. O passado pode nos perseguir, mas não nos define, disse. Cada humilhação, cada erro que suportamos, nos fortalece para transformar o futuro. Os soldados sentiram o peso da mensagem, e os veteranos, mesmo silenciosos, deixaram a base com uma percepção diferente. Henrique não era apenas um sargento com título, mas um líder capaz de unir, inspirar e transformar. Nos dias que se seguiram, Henrique dedicou-se a algo que muitos acreditavam impossível: reconstruir a moral e a estrutura da base, mantendo a disciplina militar, mas oferecendo espaço para que cada soldado se sentisse valorizado. Quartos foram reorganizados, áreas de treinamento revitalizadas, e pequenas mudanças começaram a mostrar resultados visíveis. A base, antes marcada por tensão e desconfiança, agora respirava uma energia diferente. Soldados que eram ignorados ou ridicularizados mostravam progresso, aprendiam com rapidez e, mais importante, sentiam-se parte de algo maior. Henrique circulava pelo pátio, observando cada detalhe, ajustando o que fosse necessário, mas sempre com uma mão firme e uma postura que transmitia justiça e empatia. Em uma tarde chuvosa, Henrique encontrou um soldado que havia sido alvo constante de brincadeiras e desprezo. O jovem tremia, inseguro, mas Henrique aproximou-se e, sem palavras, mostrou através de gestos e instruções que acreditava em seu potencial. Cada exercício, cada correção era um ato de confiança, e o jovem começou a responder com determinação, ganhando confiança a cada movimento. Braga observava de longe, tentando esconder a frustração diante da competência e da transformação promovida por Henrique. Ele percebia que a base estava mudando de forma irreversível e que Henrique não era apenas o comandante de fato, mas também um símbolo de justiça, redenção e liderança autêntica. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Henrique caminhava pelo pátio, sentindo que cada passo que dava consolidava a virada de status que há tanto tempo esperava. A base estava se tornando não apenas um local de disciplina militar, mas um espaço onde respeito, empatia e coragem coexistiam, e Henrique sabia que aquele era apenas o começo de uma transformação ainda maior. A rotina da base, embora mais organizada, trouxe novos desafios. Henrique sabia que reconstruir estruturas físicas era fácil se comparado a reformar o espírito e a moral de soldados acostumados à hierarquia rígida e à indiferença de antigos comandantes. Cada esquina da base parecia guardar lembranças de humilhações passadas, gritos ecoando, ordens severas, a sensação de não ser suficiente. Em uma manhã cinzenta, Henrique observava o pátio vazio. Os soldados estavam em treinamento individual, mas o silêncio carregava tensões internas. Ele percebeu que alguns soldados ainda carregavam desconfiança, medo de errar e ressentimentos velados. A mudança real exigia mais que ordens, exigia compreensão, paciência e demonstração concreta de que ele, agora, não era o inimigo, mas o líder que poderia guiá-los. Uma situação surgiu quando um grupo de jovens recrutas começou a discutir sobre métodos antigos de disciplina. Alguns questionavam a autoridade de Henrique,
comparando aos antigos oficiais que os ridicularizavam. Henrique se aproximou, passo firme, olhos atentos, mas sem um gesto de agressividade. Não se trata de quem manda mais alto, disse com firmeza. Trata-se de quem sabe transformar desafios em oportunidades. Quem está disposto a aprender, a crescer, encontra espaço aqui. O silêncio tomou o pátio. Palavras não bastavam para dissipar anos de tensão, mas o tom e a postura de Henrique carregavam algo que não podia ser ignorado. Autoridade combinada com empatia. Um a um, os recrutas começaram a perceber que o sargento que outrora foi humilhado possuía uma visão que transcendia o poder formal. Henrique não queria apenas obedientes. Ele queria soldados que acreditassem em si mesmos, que compreendessem a importância de cada função, desde a mais humilde até a mais estratégica. À tarde, enquanto revisava relatórios de manutenção da base, Henrique percebeu o quanto pequenas ações diárias haviam começado a mudar o ambiente. Soldados que antes se escondiam agora se destacavam, mostrando iniciativa e coragem, e até mesmo Braga, seu antigo rival, começava a observar com respeito contido. Henrique sabia que a batalha interna era silenciosa, mas crucial. Ganhar a lealdade dos homens, reformar seus corações e mentes, era a vitória que nenhum título ou medalha poderia proporcionar. Dias depois, um incidente inesperado testaria toda a transformação que Henrique promovia. Um acidente no setor de armazenamento de munições colocou em risco a integridade da base. Alguns soldados, inseguros e pouco acostumados a decisões rápidas, hesitaram. A tensão era palpável. Um erro podia gerar não apenas danos materiais, mas colocar vidas em perigo. Henrique entrou rapidamente na área, analisando o problema com olhos atentos e calculistas. Ele coordenou os passos dos soldados com precisão, atribuindo funções específicas, mas sempre de forma que os jovens entendessem a importância de cada ação. Não gritou, não impôs medo. Cada instrução era clara, direta, transmitindo confiança. No momento crítico, um soldado novato vacilou, e a explosão parecia iminente. Henrique avançou, guiando-o com firmeza, mas sem punir. Cada segundo era uma lição prática de liderança. Coragem, confiança, disciplina e humanidade misturadas. O risco passou, e a base permaneceu intacta. Depois do incidente, Henrique reuniu todos no pátio. Hoje, aprendemos que liderança não é apenas comandar, mas inspirar confiança, disse. Quem hesita não falha por incompetência, mas por medo. Aqui, transformamos medo em aprendizado, insegurança em força. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de reconhecimento, respeito e lealdade. Soldados que antes olhavam para Henrique com dúvida agora viam um líder que sabia o peso da responsabilidade e como guiá-los com justiça e firmeza. Braga, mais distante, não podia negar a transformação. Henrique não era apenas o comandante, mas o símbolo de uma base que renascia, unindo disciplina, humanidade e respeito. O crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados e dourados, refletindo no concreto do pátio. Henrique caminhava lentamente, observando cada rosto, cada gesto. Ele sabia que cada desafio, cada humilhação passada, cada obstáculo vencido, consolidava uma virada de status que ninguém poderia contestar. A base não era apenas dele. Pertencia a todos que acreditavam, mesmo que no começo tivessem duvidado, e ele sentia orgulho silencioso de cada pequena conquista. A base estava silenciosa naquela manhã, mas o ar carregava lembranças antigas. Henrique caminhava pelos corredores, revisitando cada setor com atenção. Os ecos do passado, risos de desprezo, olhares de superioridade, ordens ríspidas, ainda pareciam sussurrar pelas paredes, lembrando das humilhações sofridas como sargento. Cada memória era uma chama que poderia arder em rancor, mas Henrique havia aprendido a transformá-las em força silenciosa. No refeitório, alguns oficiais antigos observavam-no com desdém contido. Braga, agora formalmente subordinado, mantinha a postura habitual, tentando mascarar surpresa e respeito recém-descoberto. Henrique, no entanto, não se voltou para a hostilidade. Ele sabia que a verdadeira batalha não era externa, mas interna.
provar que a lealdade e a competência superavam arrogância e preconceito. Enquanto os oficiais planejavam exercícios de rotina, Henrique se aproximou de um grupo de soldados mais jovens, mostrando atenção aos detalhes, escutando dúvidas e sugestões. Cada gesto parecia simples, mas carregava um peso emocional enorme. Os jovens, que antes se sentiam invisíveis ou desprezados, agora eram participantes ativos na reconstrução da base, compreendendo a importância de cada ação e decisão. À tarde, uma mensagem inesperada chegou. Inspeção surpresa de autoridades militares de alto escalão. O clima de tensão imediatamente se espalhou. Soldados começaram a se movimentar com nervosismo, mas Henrique permaneceu calmo. Ele sabia que a avaliação não seria apenas sobre disciplina, mas sobre a cultura que havia instaurado. Respeito, confiança e empatia como pilares de uma base sólida. Ao chegar à sala de reuniões, Henrique recebeu olhares que buscavam encontrar falhas. Mas ele conduziu a inspeção com segurança e transparência, apresentando resultados, mostrando melhorias estruturais e narrando os processos de transformação dos soldados. Cada palavra transmitia confiança, cada gesto era exemplo de liderança. Ao final, os superiores não puderam negar. O sargento humilhado tornará-se um comandante exemplar, capaz de transformar humilhação em poder legítimo e inspirador. No pátio da base, o entardecer tingia o céu de laranja profundo. Henrique observava os soldados realizando treinamentos, atentos e disciplinados, mas sem a rigidez mecânica de outrora. A mudança era visível. Cada rosto carregava uma mistura de respeito, admiração e confiança genuína. A base que antes era símbolo de opressão agora respirava esperança. Braga, o antigo rival, aproximou-se, passos hesitantes. Nunca imaginei que veria esse dia, disse ele, a voz carregada de surpresa e admiração. Você mudou tudo. Henrique não respondeu com arrogância. Um simples aceno, discreto, mostrou mais do que palavras poderiam transmitir. A virada de status não era apenas dele. Era de toda a base, de cada soldado que havia aprendido a confiar e a acreditar. A humilhação do passado se transformará em lição de força e justiça. Enquanto a luz dourada do pôr do sol refletia nos uniformes e no concreto recém-lavado, Henrique caminhava pelo pátio, observando interações, pequenos gestos de camaradagem, sorrisos discretos e olhares de gratidão. Ele sabia que, embora o título de comandante fosse simbólico, a verdadeira conquista estava no impacto silencioso que causava naqueles que um dia o subestimaram. Uma patrulha jovem corria ao fundo, treinando taticamente, mas respeitando limites e colaborando entre si. Henrique, de pé, no centro do pátio, respirava fundo. O peso do passado havia sido substituído por responsabilidade, respeito e uma sensação silenciosa de redenção. Ele, o sargento humilhado, agora comandava não apenas a base, mas corações e mentes, provando que força verdadeira é medida não pelo medo que se impõe, mas pelo respeito que se conquista. A noite caía, e as luzes da base acendiam-se, refletindo nas paredes recém-reformadas e no concreto limpo. Henrique observava, satisfeito. Cada dificuldade enfrentada, cada gesto de desprezo suportado, cada dúvida superada havia construído este momento. Não apenas como comandante, mas como símbolo de justiça, transformação e esperança dentro de um mundo que antes parecia imutável. O amanhecer trouxe uma luz clara sobre a base, mas Henrique já estava acordado antes mesmo do sol surgir. Caminhava pelos corredores silenciosos, observando o movimento inicial dos soldados. Cada passo dele reverberava história, experiência e autoridade, mas não de maneira opressiva, era liderança fundamentada no respeito e na empatia. Os soldados que antes olhavam com desdém ou ignorância agora buscavam orientação, inspiração e conhecimento. Cada treinamento se tornará mais que exercícios físicos. Eram momentos de aprendizado estratégico e ético. Henrique acompanhava cada detalhe, notando a evolução da disciplina sem rigidez mecânica e o crescimento do senso de unidade. Durante uma inspeção de rotina no arsenal, encontrou Braga novamente. O antigo rival estava visivelmente dividido entre orgulho e ressentimento contido. Henrique observou silenciosamente,
sabendo que a verdadeira vitória não estava em humilhar ou reprovar, mas em transformar aqueles que um dia o menosprezaram. Vejo que conseguiu, sargento. Quero dizer, comandante, disse Braga, quase com um sorriso forçado. Henrique apenas acenou, mantendo postura firme, mas sem hostilidade. A mensagem estava clara. Respeito não se exige, se conquista. Mais tarde, uma tropa de jovens recrutas chegou à base, curiosos e ansiosos. Henrique os recebeu, demonstrando atenção individual, incentivando perguntas e oferecendo conselhos. Cada olhar que ele trocava transmitia confiança, integridade e cuidado, o verdadeiro poder que não se mede por medalhas, mas pelo impacto sobre os outros. Enquanto caminhava pelo pátio central, a memória das humilhações passadas se misturava com orgulho silencioso. Cada construção, cada reforma, cada ato de justiça que implementara era um legado palpável. Ele havia transformado não apenas a base, mas a cultura que a mantinha. Soldados mais experientes se aproximavam para consultar, e os jovens aprendiam com disciplina e entusiasmo. Henrique, observando tudo, percebeu que a verdadeira liderança reside na capacidade de transformar o desprezo em motivação, o medo em confiança e a injustiça em oportunidade de redenção. O entardecer naquela base militar estava especialmente tranquilo, com a luz dourada refletindo sobre o concreto recém-limpo e os prédios reformados. Henrique caminhava pelo pátio, observando os soldados realizarem exercícios de coordenação. Cada rosto transmitia concentração, mas também leveza e confiança, algo que a base nunca conhecera antes. Um grupo de oficiais seniores entrou, observando discretamente. O murmúrio das lembranças do passado pairava no ar, mas Henrique sabia que não era mais o sargento humilhado. Ele era o comandante, o líder que transformará uma instituição marcada por preconceitos e rigidez em um ambiente de aprendizado, camaradagem e respeito genuíno. Braga se aproximou, desta vez com um sorriso mais sincero, e falou: "Preciso admitir, você não só mudou a base, como mudou minha percepção. Nunca imaginei que eu diria isso, mas respeito seu trabalho." Henrique não respondeu com palavras vazias. Um simples olhar firme e determinado mostrou a autoridade conquistada com justiça, a vitória sobre o desprezo e o rancor. O verdadeiro poder não estava em medalhas ou títulos, mas na capacidade de inspirar e transformar. À medida que a noite caía, as luzes da base acendiam-se, criando reflexos dourados e sombras alongadas que pareciam sussurrar histórias de superação. Henrique parou por um momento, respirando fundo, sentindo cada batida de seu coração. O sargento humilhado do passado havia se tornado símbolo de justiça, resiliência e esperança. Naquela mesma noite, a tropa reunida ao redor do pátio sentiu a presença silenciosa de liderança, não imposta, mas conquistada. Cada soldado compreendeu que o respeito e a lealdade não nascem da intimidação, mas da confiança mútua e da empatia. Henrique, ao observar a base transformada, sorriu levemente. Ele havia vencido o desprezo, inspirado os outros e deixado um legado que ecoaria por gerações. A prova de que a verdadeira força militar não se mede apenas em poder, mas em caráter, justiça e humanidade.